Adiantou-se Judas e anunciou: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus nem o repeliu, nem o acolheu, apenas disse: As raposas têm covis, e as aves ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Judas teve as mesmas oportunidades, escutou as mesmas lições, mas a observância da verdade não estava em harmonia com seus desejos. Então, Judas voltou aos sacerdotes dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. E atirando as moedas de prata, foi enforcar-se. Seja muito bem-vindo para o nosso encontro. Deus tem sido maravilhoso conosco nesses últimos dias e nos auxiliar nesses estudos que estamos fazendo, tratando sobre as marcas que Jesus deixou na vida de muitas pessoas. Hoje, eu tenho um convite muito especial para fazer. Amanhã, a nossa reunião não será mais aqui na casa da Gorete, mas eu quero marcar um encontro com você na igreja adventista mais próxima da sua casa. As pessoas que estão aí com você nesse grupo, no Lar de Esperança, eles sabem o endereço, mas se você tiver alguma dúvida, olha aqui no site que está aparecendo, porque você pode encontrar uma igreja mais perto, porque lá nós nos encontraremos mais uma vez para continuarmos, para terminarmos essa série de estudos. Você é meu convidado para a igreja e assim nos encontraremos com outros grupos que também estão fazendo essa mesma série de estudos. Na igreja, com um grupo maior, poderemos trocar mais experiências sobre aquilo que o Senhor tem nos falado nesses nossos últimos encontros. Quando nos encontrarmos amanhã, eu não estarei mais aqui, mas estarei em uma igreja, assim como você. Hoje, no nosso último encontro, está aqui a Gorete, que foi a nossa anfitriã nessa semana, que abriu as portas da sua casa. Está conosco aqui também Januário, que é o líder deste pequeno grupo. Melissa, que esteve conosco a semana toda apresentando as mensagens musicais. E nesse nosso último encontro está Paulo e a Leni. Sejam muito bem-vindos. É bom tê-los aqui. Para começarmos, eu gostaria de pedir a Gorete que nos dirija em uma oração. Vamos fechar os nossos olhos, nós aqui, você aí, vamos falar com Deus. Grandioso Deus, como é bom, Senhor, nos reunirmos para aprender mais sobre a Tua Palavra, Senhor. Obrigada por esses estudos e te faça presente, Senhor, aqui, para que a mensagem de hoje, esse estudo, que nós possamos nos achegar mais a Ti, Senhor Deus. Esteja conosco, esteja com cada um que está nos assistindo também. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ao longo da história, homens ilustres engrossaram as fileiras dos fracassados, renderam-se ao pecado e entregaram-se aos vícios de maneira desregrada. Eles macularam seu nome com a maldade, deixaram de ser heróis e guardiões da virtude para se tornarem protagonistas das tragédias. Sujaram seu nome de tal forma que são sempre lembrados com desprezo. Nessas fileiras, temos o exemplo de Nero, Hitler, Mussolini. E o estudo de hoje analisará a vida do personagem mais fracassado da história e o risco de desprezarmos as oportunidades que Jesus nos oferece. O nome desse personagem é Judas. Uma sombra cobre a cena quando Jesus trata com Judas, o traidor. Em momento algum, Judas foi um cristão verdadeiro. Ele foi realmente um hipócrita que nunca creu em Jesus. Isso está em João capítulo 6, versos 64 até o 71. Jesus estava preocupado com duas coisas. Ele tinha que cumprir a palavra de Deus e precisava exaltar a glória de Deus entre os seres humanos. Judas teve as mesmas oportunidades que os outros discípulos. Ouviu as mesmas preciosas lições. Mas a observância da verdade exigida por Cristo estava em desarmonia com os desejos e desígnios do seu coração. E Judas não queria ceder às suas ideias a fim de receber sabedoria do céu que Jesus estava pronto para dar. Embora Cristo não o tenha escolhido voluntariamente, aceitou-o fazer parte do seu grupo e assim deu a primeira oportunidade para que Judas tivesse o seu caráter completamente mudado. Ao longo do ministério de Jesus, Judas foi tratado com a mesma consideração que os outros discípulos. Agora, Paulo, o que pode levar uma pessoa que teve as mesmas oportunidades que outras tomar caminhos ou rumos diferentes na vida? Pastor, eu entendo que tem duas palavras que definem isso.
A primeira palavra eu diria motivação. Você tem uma motivação para fazer algo ou deixar de fazer algo. Essa é a primeira palavra. A segunda palavra é percepção. A percepção do mundo, como você enxerga o mundo. Você pode ter a motivação, mas a percepção faz você mudar de ideia, mudar de atitude e tomar a decisão equivocada. Eu acho que o que evidencia bem isso é dentro de uma casa, 2 filhos criados sobre a mesma educação, com as mesmas oportunidades. Às vezes um aproveita e o outro não. Exatamente. Infelizmente. Judas era cheio de presunção e, em lugar de resistir à tentação, ele continuava em suas práticas fraudulentas. Cristo estava diante dele, o exemplo vivo daquilo que ele deveria se tornar, caso ele escolhesse o benefício da mediação e os ministérios divinos, mas, lição após lição, caiu desatendida aos ouvidos de Judas e ele não conseguiu alcançar a transformação que ele poderia ter alcançado. O Salvador lia o coração de Judas, sabia as profundezas da iniquidade a que, se ele não se libertasse, ele então estaria submerso, completamente perdido. Judas estava cheio de si mesmo. Colocou-se numa posição em que poderia ser dia a dia posto em contato com as correntes do abnegado amor, mas ele não aceitou. Quando um homem se põe a contemplar a tentação, é difícil prever até onde ele vai. Aquele que consente com o inimigo, aquele que consente com os maus pensamentos, bem depressa se sentirá completamente acorrentado aos seus maus costumes. Judas fechou o coração aos apelos divinos, dando início à sua grande derrota. Mesmo andando com Deus, ele se manteve longe espiritualmente. Agora, de que maneira também podemos estar envolvidos com coisas espirituais e assim permanecermos longe de Deus, Januário? Pelos motivos errados, nós podemos estar fazendo algo espiritualmente por obrigação, mas não por amor a Deus. Então nós podemos estar fazendo a obra do Senhor e colocando a obra em primeiro lugar, esquecendo do Senhor, da obra. Então o grande problema que estamos tratando aqui é a questão da motivação. É o que me impulsiona a fazer o que eu faço. Por que faço as coisas do jeito que faço? Judas estava num bom ambiente, rodeado de boas pessoas e liderado pelo melhor líder que poderia existir nesse mundo. Mas mesmo assim, ele permitiu que sua ambição, seu egoísmo tomasse conta da sua vida e ele acabou da maneira como acabou. Judas era um homem que tinha excelentes qualidades. Ele era inteligente, estudioso, líder e de grande capacidade em assuntos financeiros. Foi por isso que ele era o tesoureiro do grupo dos discípulos. Era um homem de confiança. Ninguém podia imaginar qualquer deslize da sua parte. Ele mantinha as aparências e tinha um bom nome, pois Judas era um dos nomes prediletos naquela época. Significa louvor, e havia também um irmão de Jesus que se chamava Judas. Depois dessa traição que ele praticou contra Jesus, ninguém mais usa esse nome. O louvor cessou. Aquele que deveria ser o louvor passou a ser maldição. Aquele cuja vida deveria ser um tributo de vitória tornou-se opróbrio. Judas gozava de grande prestígio e era muito respeitado entre os 12. Quando Jesus, na última ceia, disse que um deles haveria de traí-lo, ninguém suspeitou de Judas, ninguém acusou Judas, ninguém perguntou, é Judas o traidor? Somente Jesus sabia o que havia no coração do discípulo. Mesmo depois que saiu da mesa, os outros não perceberam que era Judas o traidor, porque depois de perder tantas oportunidades, Judas foi encontrar-se com o seu próprio destino. Veja um texto onde Jesus faz uma advertência. Está no Evangelho de João, no capítulo 17, o verso 12. Leni, você pode ler para nós esse verso? Judas, capítulo 17, o verso 12. Temos um tempinho para você abrir sua Bíblia, alcançá-la e acompanhar junto conosco a leitura deste verso. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura.
filho da perdição. Esse é o termo que Jesus refere-se a Judas. Ele brincou com Deus, conviveu com o Salvador, ouviu sua voz, viu seus prodígios, foi seu discípulo, trabalhou e falou do nome de Jesus, mas não se converteu. Trocou Jesus pelo dinheiro, trocou Jesus pelo mundo, deixou Jesus por seus interesses mesquinhos. Judas foi o maior fracasso da história, porque Judas fracassou e traiu Jesus. O que fazer para não cometermos os mesmos erros? Com a história de Judas, aprendemos por contraste. Jesus tinha muito a dizer-lhe. Todos os dias, Judas o escutava, mas não ouvia. As advertências, os apelos, a palavra de Deus chegaram a alcançá-lo, mas nunca realmente tocaram seu coração. Ele se tornou um traidor, apesar dos apelos de Jesus. Judas morreu infeliz, porque nunca deixou Jesus imprimir em seu coração as marcas da esperança. O pior homem é aquele que, tendo as melhores oportunidades, não sabe aproveitá-las. Quando Jesus diz, um dentre vós me trairá, vamos fazer como os apóstolos e perguntar, acaso sou eu, mestre? Reflita, mas não deixe o sol se pôr sobre a oportunidade que Deus está lhe concedendo agora. A oportunidade de segurar firme nas mãos do Senhor Jesus. De ouvir e escutar. De entender e viver. De fazer de Jesus o seu melhor amigo. Não fique perto de Jesus e, ao final, termine como Judas, espatifado contra o seu egoísmo, o seu orgulho. Mas Jesus pode lhe dar hoje uma nova chance, uma nova oportunidade. Cabe a você a decisão. Melissa vai cantar agora. Enquanto ela estiver cantando, eu estou orando por você, por sua entrega, por sua decisão, por essa nova vida que você pode ter a partir de agora. Eu vivi e muitas coisas aprendi, mas ainda um vazio eu sinto em mim. Corro em desespero atrás de amor e paz. Os meus sonhos ficaram para trás. Tento abrir os olhos para enxergar e palavras de meus lábios expressar, mas é vão o meu esforço em tentar, e sozinho ainda insisto em lutar. Perdão, Senhor, como posso deixá-lo? Como posso negá-lo? Sou tão fraco na dor. Vem, Senhor, segure firme a minha mão. Não posso mais viver sem que o meu Deus habite em mim. Minhas lágrimas eu vejo em seu olhar, em seu coração está o meu coração. Meus pecados nas marcas de suas mãos. Por seu manto a dor e a culpa cobertos estão. Perdão, Senhor, como posso deixá-lo? Como posso negá-lo? Sou tão fraco na dor. Vem, Senhor, segure firme a minha mão. Não posso mais viver sem que o meu Deus habite em mim. Hoje eu sou livre, já não sinto mais temor.
Que seja essa a nossa oração. Que Cristo habite em nós. Sem Ele, nós não podemos mais viver. Judas teve essa oportunidade e não aproveitou. Essa mesma oportunidade está diante de você. E agora? Vamos orar. Senhor Deus querido, obrigado por este estudo. Contemplamos a tragédia de um homem, mas que nos ensina a aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá, o caminho que o Senhor abre diante dos nossos pés. Bondoso Pai, Judas não recebeu as marcas da esperança, mas nós queremos recebê-la. Por isso, oramos neste momento, colocando nossa vida nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom tê-lo aqui. Quero só lembrar que amanhã o nosso encontro não será mais aqui, no lar da Gorete e nem nesse lar onde você está, mas o nosso encontro será em uma igreja. Eu te espero lá. Que Deus te abençoe, te dê uma noite muito feliz e até amanhã.